O primeiro caso, então, qual seria, doutora Tatiana? Pedir para o Edson. Edson, por favor, você admite os defensores na sala, por favor? Sim, senhora. Só um minutinho. Tarde. Podemos fazer primeiro o seu caso da Lojas Riachuelo, pode ser? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Boa excelência. tarde, Boa tarde. Desculpe, porque eu estava aguardando desde mais cedo um pouco, eu não estava preparada para entrar de uma hora para outra com Vossas Excelências, mas vamos lá. Eu estou preparada aqui para apresentar minha sustentação oral. Cumprimento os ilustres membros do Ministério Público. Doutora, claro. Acho que eu vou falar qual é o caso, aí claro. eu vou... Só um minutinho. Então, esse caso da doutora é o número 14.0306.0000.436/2021, dígito 5, número C 29.0001.0126.220.2023, dígito 51, Promotoria de Justiça de Itu. A participante é a doutora Cristina França Castro Bauer, a parte interessada, Lojas Riachuelo Banco Midway, o relator é o doutor Saad Maslum. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, eu passo a palavra ao nobre relator, doutor Saad Maslum, e depois a doutora Cristiana. Então, doutor Saad, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Então, eu vou ler o relatório. Lojas Riachuelo S.A. e Midway S.A. Crédito, Financiamento e Investimento apresentaram recurso contra a instauração de inquérito civil pela Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital, iniciado com base em uma notícia de fato feita por Nicole Lange de Almeida Pires. De acordo com o relato da noticiante, ela solicitou a emissão de um cartão de crédito da instituição financeira por meio da loja Riachuelo. No entanto, ao tentar efetuar o pagamento de um boleto na data de vencimento, foi surpreendida com a mensagem baixa, indicando a impossibilidade de pagamento. Preocupada em evitar o pagamento de juros, a consumidora tentou entrar em contato com o serviço de atendimento da loja, mas recebeu a orientação de comparecer pessoalmente. Para obter mais informações, a noticiante pesquisou no site Reclame Aqui e constatou a existência de diversas reclamações semelhantes. Assim, a digna Promotoria de Justiça adotou medidas preliminares, incluindo a notificação da empresa investigada, bem como a emissão de ofícios para o PROCON e o site Reclame Aqui. Em resposta, a Riachuelo forneceu esclarecimentos sobre seus canais de atendimento e afirmou que o caso em questão havia sido resolvido. O PROCON relatou a existência de várias reclamações, algumas das quais relacionadas ao assunto em investigação. O Reclame Aqui também indicou um aumento significativo no aumento de reclamações durante um determinado período. A empresa foi notificada novamente para se manifestar sobre os dados apresentados pelo PROCON e Reclame Aqui, além de fornecer informações sobre as medidas adotadas para evitar mais reclamações, o tratamento de atrasos no sistema de emissão de boletos e a disponibilidade de um canal de atendimento 24 horas. Em resposta, a empresa afirmou que as informações do Reclame Aqui não refletiam corretamente o número de reclamações devido a um equívoco na busca e que havia sido enviada uma notificação ao site. O Reclame Aqui informou a existência de 1.182 reclamações contra a empresa, correspondendo a 4,46% total de registros. O PROCON registrou 550 reclamações relacionadas ao mesmo assunto investigado. A empresa representada alegou que as reclamações do Reclame Aqui não tratavam do mesmo assunto em análise e afirmou que o PROCON reconhecia a inexistência de reclamações sobre a falta de emissão de boleto bancário no vencimento. Diante disso, a digna Promotoria de Justiça promoveu o arquivamento do procedimento preparatório de inquérito civil, anotando que a análise dos elementos presentes no processo indicava a inexistência de interesse em dar continuidade ao caso. Enfatizou que não existiam informações conclusivas e suficientes sobre as vítimas afetadas, ou um número significativo que justificasse a intervenção do Ministério Público. Não obstante, este colegiado
rejeitou a promoção de arquivamento, pois, aspas, consultando as reclamações existentes no Reclame Aqui e PROCON, apura-se que, embora não tenham sido verificadas muitas ocorrências relacionadas especificamente à ausência de emissão de boleto bancário no vencimento, foram constatadas diversas irregularidades consumeristas, em número expressivo de reclamações, mais de 1.000 reclamações, conforme consulta ao site reclameaqui.com.br, o que configuraria suficiente dispersão de lesados, caracterizando a relevância social do dano a direito coletivo, lato sensu do consumidor, fecha aspas. Nestes termos, foi rejeitada a decisão de arquivamento, a fim de que se busque a celebração. Nestes termos, foi rejeitada a decisão de arquivamento, abre aspas, a fim de que se busque a celebração de um termo de ajustamento de conduta, visando a adoção pela empresa de medidas necessárias para evitar a ocorrência de reiteradas reclamações consumeristas referentes à prestação de seus serviços, incluindo o funcionamento efetivo de um canal disponível 24 horas para a resolução dos problemas com os consumidores, bem como o ressarcimento, caso seja apurado eventual dano aos consumidores e, em caso de recusa, seja proposta a ação civil pública com tal propósito. Fecha aspas, item 2, folhas 900. Isso é um trecho da decisão deste colegiado. Por conta disso, e uma vez expirado o prazo para a conclusão do PPIC, a Promotoria de Justiça instaurou inquérito civil em face das recorrentes, item 2, folhas 908, tendo por objeto os temas indicados por este colegiado em sua deliberação e outros mais que a digna Promotoria de Justiça entendeu pertinentes diante dos elementos de convicção carreados para os autos, assim expostos na portaria inaugural, visando, abre aspas, nortear eventual termo de ajustamento de conduta ou ação civil pública, 2 pontos. Letra A, dificuldades no pagamento do boleto do cartão, obrigando o consumidor a comparecer em loja física, notícia de fato inicial e outras 4 reclamações. Item B, cobrança indevida, 94 mais 37 reclamações. Item C, não entrega demora na entrega de produto, 51 reclamações. Item D, problemas com o contrato, rescisão, alteração unilateral, 27 mais 11 reclamações. Letra E, problemas com o serviço de atendimento ao consumidor, 22 mais 16 reclamações. Item F, desistência da compra, 20 reclamações. Item G, problemas com cálculo de prestação, 16 reclamações. Item H, consumidor negativado indevidamente, 10 reclamações. Fecha aspas. No recurso apresentado em conjunto, as empresas alegam que o tempo excessivo para a conclusão do inquérito é motivo para o arquivamento do procedimento. Elas afirmam que as reclamações dos consumidores são genéricas e que os fatos não estão relacionados com o objeto da denúncia inicial e do procedimento em andamento, o que configuraria vício procedimental. Alegam que alguns dos objetos do inquérito devem ser excluídos da portaria, abre aspas, na medida em que não houve infração ao interesse da coletividade, fecha aspas. Enfatizam também as recorrentes que, no caso das ocorrências relacionadas especificamente à ausência de emissão de boleto bancário no vencimento e dentro do período apurado, aspas, constatou-se apenas 4 reclamações do PROCON, referentes ao respectivo objeto, volume irrisório, considerando o período apurado e a grandeza e relevância da operação da marca Riachuelo, fecha aspas. Dizem que as recorrentes que a reunião de vários temas em um único inquérito civil dificulta a defesa, tornando-a confusa e tumultuada. Além disso, argumentam que são 2 empresas distintas e que cada uma deve ser responsabilizada pelos seus próprios atos. Destacam que as reclamações indicadas na portaria, em número bastante reduzido, não são suficientes para presumir a violação aos consumidores em geral. A decisão recorrida foi mantida e remetidos os autos a este colegiado. É o relatório. Muito obrigado, senhor relator. Então, passo a palavra à ilustre advogada, doutora Cristiana França Castro Bauer. Por gentileza. Agradeço, doutor João Machado, ilustres membros do Ministério Público. Primeiramente, agradeço ao ilustre relator pelo relatório tão preciso e que retratou bem todos os fatos. Enfim, eu peço vênia para trazer aqui alguns pontos específicos
e que eu vou retornar agora ao início, né, da reclamação feita pela senhora Nicole, com a instauração, com o início da notícia de fato e posterior instauração do procedimento preparatório, onde detectou-se, isso se transformou em fato incontroverso ao longo do procedimento preparatório, detectou-se que, na realidade, nunca houve problema com o pagamento do boleto referente ao cartão de crédito da empresa Midway, né? A empresa Midway, na verdade, ela faz parte do mesmo grupo econômico, mas trata-se de uma outra empresa responsável por tudo relacionado aos cartões de crédito das lojas Riachuelo. Pois bem, nunca houve problema. Na realidade, a senhora Nicole, em determinado momento, pagando por aplicativo, efetuou o pagamento do boleto. Tendo efetuado o pagamento do boleto e não percebido e não verificado que o pagamento havia sido feito, ela seguiu tentando efetuar o pagamento e constava como baixado. Baixado porque o pagamento havia sido concretizado. E, diante disso, ela alega que ela teria acessado o Reclame Aqui e teria detectado outras reclamações no mesmo sentido, o que Data Vênia não parece corresponder à realidade, porque isso não foi objeto das pesquisas e do resultado dos ofícios, né, das respostas apresentadas tanto pelo PROCON quanto pelo Reclame Aqui, mas que ela conjectura. E esse ponto é um ponto muito importante, porque isso acabou constando do aditamento que foi feito à portaria inaugural, agora, com relação à instauração do inquérito civil, acabou constando que esse seria um procedimento, né, o que me parece que seria um procedimento de má-fé da empresa, no sentido de induzir que os consumidores fossem à loja física, e que, indo à loja física, então, esses consumidores estariam suscetíveis a realizar compras, já que eles estariam na loja física, então isso os levaria a consumir mais. Quer dizer, uma verdadeira conjectura, absolutamente conjectura, algo que foi, eu quase diria aqui, com todo respeito, um devaneio, né? Mas, enfim, a notícia de fato foi instaurada sob esse prisma, e, na realidade, sob um fato que nunca existiu, porque o boleto foi pago. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer a Vossas Excelências. E por que eu trago esse ponto? Porque nós, no recurso, insistimos no fato de que, com relação ao objeto que inaugurou o procedimento preparatório, deveria haver um arquivamento com relação a isso, ou ao menos que esse objeto não constasse mais da portaria do inquérito civil instaurado, porque na medida em que tornou-se um fato incontroverso de que o boleto foi pago, mas ele consta, salvo engano, ele é o item A da portaria folhas 909, dificuldades no pagamento do boleto do cartão, obrigando o consumidor a comparecer em loja física, abre parênteses, notícia de fato inicial e outras 4 reclamações. Essas foram as únicas 4 reclamações do resultado da pesquisa do PROCON, que norteavam o tema dificuldade de pagamento de boleto da Midway. As únicas 4, porque as outras fugiam desse objeto. Inclusive, aqui já pego carona para trazer a Vossas Excelências que, lá para trás, no curso do procedimento preparatório, houve o membro do Ministério Público, o ilustre membro, precisou oficiar o PROCON e o Reclame Aqui 3 vezes para delimitar o objeto, porque as pesquisas vinham absolutamente amplas. Tanto que o primeiro resultado da pesquisa trazia pesquisas sobre a Gol Linhas Aéreas, né? Então, tamanha abrangência que errou-se, inclusive, não só o objeto da pesquisa, mas a parte que estava sendo pesquisada. Então, diversos resultados sobre a Gol Linhas Aéreas, onde foi necessário fazer esse tipo de esclarecimento, e o ilustre membro do Ministério Público foi tentando delimitar a pesquisa para o objeto da portaria inaugural. Confesso que, estando muito mais acostumada, eu tive que foi uma satisfação de despachar tanto
com o ilustre relator, doutor Saad, quanto com o ilustre membro do Ministério Público, doutor Pedro Giuliotti, e pude explicar a eles que a minha prática se dá muito mais, na realidade, no judiciário do que nessa esfera administrativa. Então, eu tenho uma certa dificuldade de compreender, e fui em busca disso na Resolução 1342 de 2021, essa abrangência, digamos assim, essa elasticidade do objeto que deu início à portaria, né? Então, eu fui buscar amparo nos artigos 21, nos artigos 32, aonde eles dizem que, quando os fatos não são conexos ao objeto inicial, e realmente nós podemos perceber que, hoje em dia, os fatos fogem em absoluto do objeto inicial. Estamos tratando aqui de contratos, rescisão, alteração unilateral, consumidor negativado, enfim, reclamações com saque, fatos que não guardam com qualquer conexão com o objeto da notícia de fato. Tanto o artigo 21 quanto o artigo 32 sugerem que esses fatos deveriam ser investigados em separado, né? Então, daí o posicionamento das recorrentes, daí o posicionamento das empresas, até no sentido de um desmembramento, para que houvesse esse procedimento preparatório também com relação a esses objetos distintos, né? Mas, enfim, esse é um pleito, eu reforço perante Vossas Excelências, mas, de todo modo, com relação agora, focando os olhos com relação ao objeto da portaria do inquérito civil, de fato, se nós pensarmos, levarmos em consideração que estamos falando de uma loja que tem inúmeras filiais espalhadas por São Paulo, e de um período de apuração de 1 ano, data vênia, Excelências, há aqui 27 reclamações com 11, 22 com 16, 10 reclamações de consumidores negativados. Se nós pulverizarmos isso pelo volume de lojas existentes e pelo período da pesquisa e a abrangência da pesquisa, data vênia, salvo o melhor juízo, não haveria que se falar em comprovação de dano à coletividade, enfim, de dano aos consumidores de um modo geral. Então, esse é o posicionamento das recorrentes. Eu agradeço imensamente a Vossas Excelências a atenção, e foi uma honra, um prazer, a primeira vez, na realidade, que eu faço uma sustentação oral perante os membros do Ministério Público, e me sinto muito honrada. Muito obrigado, doutora Cristiana. Eu devolvo a palavra ao nobre relator, doutor Saad Mazlum, para prosseguir no seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero, primeiramente, parabenizar a doutora Cristiana pela excelente sustentação, objetividade, e eu vou fazer a leitura do meu voto. Aliás, ouvi novamente, com muita atenção, mas realmente eu vou manter o voto, cuja leitura eu vou fazer agora. Pois bem, o recurso não merece provimento. O prazo para a conclusão do procedimento preparatório não foi excedido, uma vez que houve prorrogação dentro do prazo de tramitação e a promoção de arquivamento antes do vencimento, promoção que foi posteriormente rejeitada, resultando no retorno dos autos à promotoria. Além disso, o prazo em questão é administrativo, como observado no respeitável despacho de sustentação, e não prescricional ou decadencial, não afetando a apuração das violações aos direitos dos consumidores. Em relação à falta de conexão entre as reclamações registradas pelo PROCON e pelo site Reclame Aqui, com o objeto do procedimento preparatório, embora a digna Promotoria de Justiça tenha reconhecido a procedência do argumento das empresas recorrentes, o fato é que a conexão foi, assim, reconhecida por este Conselho Superior do Ministério Público, considerando a possível e aparente má prestação de serviços aos consumidores. Com efeito, nos termos da respeitável deliberação deste colegiado, foi determinada a instauração do inquérito civil, objetivando buscar a celebração de termo de ajustamento de conduta para que as empresas adotem, aspas,
medidas necessárias para evitar a ocorrência de reiteradas reclamações consumeristas referentes à prestação de seus serviços, incluindo o funcionamento efetivo de um canal disponível 24 horas para a resolução dos problemas com os consumidores, bem como ressarcimento, caso seja apurado eventual dano aos consumidores e, em caso de recusa, seja proposta ação civil pública com tal propósito. Fecha aspas. E, diante de outros elementos de convicção juntados aos autos, a digna Promotoria de Justiça entendeu por bem, e assim poderia fazê-lo, incluir outras supostas violações a direitos dos consumidores. 2 pontos. A. Dificuldades no pagamento do boleto do cartão, obrigando o consumidor a comparecer em loja física, notícia de fato inicial, e outras 4 reclamações. B. Cobrança indevida, não entrega, demora na entrega de produtos, 51 reclamações, a anterior 94 mais 37. PROCON e Reclame Aqui. Letra D, não entrega, demora na entrega de produtos, 51 reclamações. Problemas com contrato, rescisão, alteração unilateral, 27 mais 11 reclamações. Problemas com saque, 22 mais 16 reclamações. Desistência de compras, 20 reclamações. Problemas com cálculo de prestação, 16 reclamações. Consumidor negativado indevidamente, 10 reclamações, fecha aspas. É até possível que alguns desses temas sejam excluídos das investigações, como aquele relacionado à emissão e pagamento de boletos. Essa exclusão deve ocorrer no momento apropriado, desde que as diligências realizadas demonstrem efetivamente a ausência de danos à coletividade, considerando o pequeno número de violações encontradas. De outra parte, não procede a alegação de que a inclusão de múltiplos assuntos em um único inquérito civil dificulta a defesa, por torná-lo confuso e tumultuado, pois, como decidido por este Conselho, mostra-se presente a conexão entre os assuntos indicados e outros mais acrescentados pela promotoria. De todo modo, nada impede que, com o avançar das investigações e a critério da Promotoria de Justiça, seja determinado o desmembramento para investigações em apartado. Por fim, quanto ao argumento de que são 2 empresas distintas e que cada uma deve ser responsabilizada pelos seus próprios atos, isto é tema que não toca a este Conselho, ao menos não neste momento, mas sim à Promotoria de Justiça. Em resumo, as investigações empreendidas pela Promotoria de Justiça, com a coleta de documentos e mais informações, são absolutamente necessárias para o correto exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, dentre elas a propositura de ação civil pública, se for o caso. Isto posto pelo meu voto, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento. Esse é o voto. Muito obrigado, senhor relator. Eu passo, então, agora a colheita dos votos. Inicialmente, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a doutora Cristiana pela excelência da sustentação oral feita aqui no Conselho, que seja uma de tantas outras que a senhora venha fazer. Parabenizo o doutor Saad pela excelência do voto. Como disse o doutor Saad, o inquérito civil ele tem por fim apurar fatos já levantados e não necessariamente isso implicará em uma ação civil pública. O que se busca aqui é a melhoria do atendimento ao consumidor. E, nesse sentido, a notícia de fato anteriormente arquivada foi devolvida pelo Conselho para essas averiguações. Então, posto isso, eu voto com o relator, parabenizando pela excelência do voto. Muito obrigado. Doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Senhor presidente, grato pela oportunidade. Eu também quero cumprimentar a ilustre advogada, a doutora Cristiana Bauer, pela eloquente e muito esclarecedora sustentação oral aqui apresentada. Mas, evidentemente, estamos diante de um inquérito civil, um procedimento administrativo de natureza investigatória, que vai permitir que ela possa produzir provas em defesa da parte que a constituiu. Não significa a tramitação do inquérito civil nenhuma antecipação de juízo de responsabilização. Terá, sim, a ampla oportunidade, a bilateralidade,
oportunidade de se manifestar, produzir todas as provas, razão pela qual também não me parece ser hipótese de trancamento desse procedimento e acompanho o relator no sentido do improvimento do recurso apresentado. Muito obrigado. Muito obrigado. Em seguida, o doutor Obrigada. Pedro de Jesus Giuliotti, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Também parabenizo a doutora Cristiana pela excelente manifestação, embora ela diga que tinha sido a primeira vez que ela atua de forma aqui no Conselho, administrativamente. Ela diz que a especialidade dela é judicial, processual. Ela se saiu muito bem, fez uma excelente manifestação. A instauração desse inquérito, Muito obrigada. a instalação desse inquérito, inicialmente ele foi distribuído para este relator, uma denúncia única, mas no corpo dessa investigação foram indicadas várias outras possíveis violações ao direito do consumidor. E eu, como relator do caso, eu determinei que se fosse ampliada a investigação. O voto foi submetido a esse egrégio conselho, que determinou a ampliação da investigação. O doutor promotor baixou uma portaria delimitando a investigação com aquela notícia inicial e que outras que surgiram durante a tramitação, e agiu de forma corretamente. Há uma delimitação perfeita do objeto dessa investigação, não há nenhum tipo de irregularidade, ilegalidade. A defesa vai ter todas as oportunidades de apresentar as provas justificando essas supostas irregularidades que foram apontadas aí durante a investigação. E como já foi dito aqui pelos conselheiros anteriores, não é uma imputação definitiva, é apenas uma mera investigação, onde a defesa terá todas as oportunidades de apresentar as suas razões. Diante disto, eu acompanho aí o brilhante voto do doutor Saad Maslum, nobre conselheiro. Muito obrigado. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Senhor presidente, grato pela concessão da palavra, cumprimentando a ilustre advogada pela sustentação oral realizada, acompanho o relator pela excelência do voto apresentado. Muito obrigado. Doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de cumprimentar a doutora Cristiana Bauer pela sua sustentação oral. Na verdade, a insurgência ela se dá contra uma decisão desse colegiado. Foi o próprio Conselho Superior do Ministério Público que determinou a instauração do inquérito civil. E o que o promotor fez foi cumprir regularmente a determinação desse colegiado. Logo, com a devida vênia, o voto do eminente relator, doutor Saad Maslum, é um voto absolutamente irrepreensível, motivo pelo qual eu o acompanho. Muito obrigado. Doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Muito obrigado pela concessão da palavra. Eu gostaria inicialmente também de parabenizar a doutora Cristiana Bauer pela eloquência e pela objetividade da sustentação, mas eu acho que nessa fase não é cabível o trancamento do inquérito civil, porque há elementos para se investigar sem que isso represente antecipação de um juízo de culpa ou de responsabilização. Então, por esses motivos, eu acompanho integralmente o voto do ilustre relator, a quem também cumprimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Na linha dos colegas que me precederam, acompanho o excelente voto do relator, cumprimentando a brilhante exposição da Muito obrigada, excelência. Muito obrigado. Eu também acompanho o entendimento dos nobres conselheiros que me antecederam, a começar pelo excelente voto, muito bem fundamentado, consistente, do doutor Saad Maslum, mas não posso deixar de cumprimentar a doutora Cristiana França Castro Bauer pela sua brilhante sustentação oral, num caso em que realmente seria prematuro o trancamento do inquérito civil. Doutora Tatiana, a votação, por gentileza. Por votação unânime, manteve-se o voto do relator.
Muito obrigado, doutora Tatiana. Boa tarde, doutora. Muito obrigado. Muito obrigada, excelências. Boa tarde. Foi uma honra estar aqui com Vossas Excelências. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Na Doutora sequência, Pois não, doutora. doutor João, também de relatoria do doutor Saad, a sustentação oral pedida pelo participante, doutor José Pedro Bol Galas. O número MP é o 14-0426-0000-418/2023, dígito 7, número SEI 290001 0127779 2023, dígito 56. Promotoria de Justiça de Santos, parte interessada Hyundai Motor Brasil, montadora de automóveis S.A. Limitado. E o relator, Dr. Saad Mazlum. Muito obrigado. Então, concedo a palavra ao eminente relator, doutor Saad Mazlum. Por gentileza, doutor Saad. É Hyundai, né? Um momentinho, por favor. É Hyundai. Ok. Hyundai Motor Brasil, montadora de automóveis limitada, apresentou o recurso contra a instauração de inquérito civil pela Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital, iniciado com base em uma notícia de fato feita por Paulo Afonso Galati Moratti Filho. A notícia menciona um defeito no veículo Hyundai Creta N-Line, modelo 2023, especificamente relacionado à direção elétrica, qual, segundo o noticiante, tornava a direção quase impossível, colocando em risco a vida e a segurança dos consumidores. Consta que o defeito alcança os veículos Novo Creta, fabricados a partir de 2021, e HB20, fabricados a partir de 2022. A empresa recorrente alega que, mesmo se confirmado o defeito na direção elétrica, não haveria risco à segurança, pois a direção mecânica continuaria funcionando adequadamente. Além disso, argumenta que não houve registro de incidentes envolvendo motoristas, apesar do grande número de veículos vendidos pela montadora. A Hyundai não reconhece os defeitos em todos os veículos HB20 e Creta e propôs a atualização de software para os consumidores que relatassem a falha no equipamento, demonstrando preocupação com a satisfação do consumidor e agindo com excesso de cautela. Destacou também que o número de reclamações em relação ao total de veículos vendidos é insignificante. A recorrente também menciona que não foi permitida a instrução do caso, ou seja, a apresentação de provas e argumentos em sua defesa. Por fim, afirma que não há dano coletivo decorrente da situação relatada. A decisão recorrida foi mantida e remetidos os autos a este colegiado. É o relatório. Muito obrigado, doutor Saad. Em seguida, passo a palavra ao nobre advogado, doutor José Pedro Bol Galas. Obrigado, eminente presidente. Boa tarde a todos, na pessoa do excelentíssimo doutor Saad. Eu estou aqui na qualidade de advogado da Hyundai, como bem antecipado, e, na realidade, eu gostaria de trazer somente alguns pontos com relação ao nosso recurso.
excelências. Bom, o primeiro deles, repisando o que Vossa Excelência mencionou, de fato, o montante de reclamações ante o total de veículos HB20 Novo Creta produzidos pela Hyundai é insignificante. A gente está falando de um percentual de 0,07% de veículos produzidos que tiveram algum tipo de reclamação nesse sentido. A respeito da completa ausência de acidentes, isso se faz verdade, não se tem notícia de qualquer incidente que tenha sequer chegado perto de causar qualquer tipo de risco à integridade física dos ocupantes dos veículos. E a razão para isso é muito simples, excelências. A direção elétrica dos carros funciona de uma maneira progressiva, conforme a velocidade do veículo aumenta. E numa situação normal, a direção elétrica em altas velocidades, velocidades de cruzeiro, a partir de 60, 80, 100 km por hora, a direção elétrica é completamente desligada em situações normais, justamente para dar mais estabilidade aos veículos da Hyundai. E isso é uma prática padrão de mercado, inclusive. Pois bem, ou seja, o desligamento da direção elétrica em altas velocidades, que eventualmente seria o caso de potencialmente colocar a segurança de qualquer um em risco, sequer seria perceptível, porque em situações normais a direção elétrica em altas velocidades já estaria propriamente desligada. E em todos os cenários, quando a direção elétrica é desligada, a direção manual segue, como eu disse, a direção mecânica segue operante. Ou seja, todos os casos de reclamações que a Hyundai recebeu ocorreram justamente em pequeníssimas velocidades em que há a manobra do carro, por exemplo, numa garagem, para se fazer uma baliza, coisa do gênero. É justamente daí o nosso ponto inicial, no sentido de impugnar um certo trecho da portaria de instauração de inquérito civil, no qual é dito que a Hyundai teria admitido uma não conformidade em componentes que colocaria em xeque algum tipo de segurança dos ocupantes do veículo. A Hyundai repele essa afirmação, porque em todo o decorrer do recurso da companhia foi exemplificado, foi demonstrado por A mais B que inexiste qualquer risco por esses fatos que eu acabo de expor a vossas excelências. A direção elétrica em altas velocidades já estaria desligada. A 2, a direção mecânica sempre fica ativada em qualquer cenário, e a 3, existe apenas um mero desconforto justamente por se tratar de direção mecânica em velocidades baixas. Ou seja, inexiste, e esse é o segundo ponto que eu começo a tratar aqui, excelências, inexiste qualquer vício ou não conformidade que possa colocar em risco a segurança de quem quer que seja. Como dito, é um percentual de 0,7% num universo de mais de 250 mil HB20s e Creta. Então, excelências, a gente também gostaria de trazer ao conhecimento que a gente entende que a instauração do inquérito civil, como bem relatado pelo Dr. Saad, poderia ter oportunizado mais possibilidades de prova à companhia. Inclusive, a companhia fez estudos no sentido de atestar que inexiste risco e não foi viabilizada a apresentação desses documentos. Claro, agora nas fases eventualmente seguintes isso será oportunizado, mas fica a ponderação. E por fim, o último ponto dos 4 que eu gostaria de endereçar aqui com vossas excelências é com relação a uma das determinações da portaria de inquérito civil no sentido de ser oficiado o DPDC, para aferimento de ter sido ou não instaurado uma campanha de chamamento com relação a essa questão, o que desde já a Hyundai, inclusive no recurso, isso é dito, na defesa prévia, isso foi dito, inexiste qualquer campanha de chamamento justamente pela completa inexistência de risco à segurança dos ocupantes. Agradecendo pelo tempo de vossas excelências, eu me coloco aqui à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário. Obrigado. Muito obrigado, doutor José Pedro. Devolvo a palavra ao nobre relator, doutor Saad Maslum, por gentileza, doutor Saad. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero, primeiramente, parabenizar o eminente advogado, doutor José Pedro, pela excelente explanação. Todavia, eu trouxe meu voto e, apesar dos brilhantes argumentos, eu vou manter o voto.
cuja leitura eu vou fazer agora. O recurso não merece provimento. Como bem anotado pela digna Promotoria de Justiça, em seu despacho de sustentação, a própria empresa reconhece a existência do defeito em alguns veículos, tornando necessário investigar a amplitude dos fatos e defeitos, bem como verificar se as medidas adotadas pela montadora são suficientes para proteger os interesses dos consumidores em relação à segurança e à reparação de danos materiais e imateriais. Portanto, não é possível afirmar, pelo menos por enquanto, que os defeitos sejam situações isoladas, exigindo uma investigação adequada por parte do Ministério Público. Além disso, a notícia de fato preenche os requisitos estabelecidos pela Resolução 1342/2021 para a instauração do inquérito civil, ou seja, foram fornecidas informações sobre os fatos e seu provável autor. Os fundamentos legais para a instauração do inquérito civil e, bem assim, para a continuidade das investigações incluem a proteção dos interesses dos consumidores, a necessidade de prevenção e reparação de danos, bem como a obrigação do fornecedor de comunicar periculosidade e reparar defeitos. Diante disso, conclui-se pela inexistência de vícios, excessos ou prejuízo à recorrente na instauração do inquérito civil, a existência de potenciais lesões aos direitos difusos e coletivos justifica plenamente a apuração por parte do Ministério Público, tornando a instauração do inquérito civil necessária, conveniente e adequada. Isto posto, pelo meu voto, com esse do recurso e no mérito nego-lhe provimento. É o voto. Muito obrigado, doutor Saad. Então, passaremos à votação. Inicialmente, a ilustre conselheira, secretária, doutora Tatiana de Gênio Bicudo. Inicialmente, eu cumprimento o defensor pela sua exposição, cumprimento também o doutor Saad pela excelência do voto. Como dito aqui, o inquérito civil ele se presta à produção de provas e não necessariamente se implicará numa ação civil contra a empresa. E, nesse sentido, o próprio defensor diz que há mais provas que ele gostaria de juntar. Daí porque entendo necessário a continuação do inquérito, motivo pelo qual voto com o senhor relator. Muito obrigado. Doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Senhor presidente, grato pela nova oportunidade, eu parabenizo efusivamente o ilustre advogado, doutor José Pedro Galas, pela precisa e muito técnica sustentação oral aqui deduzida, mas, evidentemente, como já anunciado, o inquérito civil dará à Vossa Senhoria a oportunidade de produzir todas aquelas provas que deseja para que a verdade venha à tona e seja ou não apurada a responsabilidade. Nesses termos, evidentemente, acompanho o relator e voto pelo improvimento do recurso apresentado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Também parabenizo o doutor José Pedro pela excelente manifestação, mas reitero o que foi dito aqui pelos conselheiros anteriores, né? O inquérito civil é uma mera investigação, não há imputação definitiva de nenhuma responsabilidade. A defesa terá todas as oportunidades de apresentar as provas durante a investigação. E só em situações excepcionalíssimas nós trancamos uma investigação, que não é o caso. Portanto, eu acompanho aí o excelente voto do conselheiro Saad Mazlum. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Por gentileza, doutor Marco Antônio. Obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. Cumprimentando o doutor José Pedro Balgalas por sua sustentação oral. A própria sustentação oral fez duas menções aqui que eu acabei anotando. Quem vende o carro, a empresa, quando vende o carro, ela vende o carro com recurso de direção elétrica e não com recurso de direção elétrica que pode apresentar um defeito futuramente. E me causa até uma estranheza dizer que não existiu nenhum resultado mais grave, mas a possibilidade de um resultado mais grave. E isto, se compra um veículo em que o recurso não funciona, nós não podemos afirmar que isso pode ou não pode gerar um acidente com reflexos ainda maiores.
E pelos números apresentados pelo digno advogado, 0,7% no universo de 250 mil veículos, nós temos 1.750 veículos que estariam sendo vendidos com defeito, que é mais do que o suficiente. Doutor, o senhor estou com a palavra, o senhor, por favor, o senhor já se manifestou e ouviu o senhor atentamente. Agora o senhor tem a uma questão de ordem, excelência, é 0,07. Eu não terminei de falar, o senhor tem a gentileza de educação de deixar eu terminar de falar? Então o senhor tem essa bondade de, pelo menos, respeitar aquele que está com a palavra. Aí o presidente entender que é caso de passar a palavra para o senhor, ele passa, mas o senhor já se manifestou. E o 0,7% em 250 mil veículos chegaria a 1.750 veículos. No mais, pelo que apresentou aqui o doutor Giuliotti, apresentaram os demais conselheiros, o inquérito civil ele serve exatamente para apurar e investigar aquilo que está sendo tratado e até mesmo como um mecanismo de segurança para que se possam apresentar provas de uma maneira a, eventualmente, até isentar a própria empresa de uma responsabilidade talvez até mais séria. Portanto, a excelência do voto do doutor conselheiro Saad Mazlum é aquele que eu acompanho. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra a mim. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria inicialmente aí de saudar e cumprimentar o doutor José Pedro Balgalas pela sua sustentação oral, não é? E dizer que, independentemente de ter sido 0,07%, como ele falou inicialmente, ou 0,7%, como ele falou posteriormente, o fato é que a situação ela demanda a efetiva apuração. Ela demanda efetiva apuração e, como já foi colocado pelos nobres conselheiros que me precederam, o inquérito civil ele não consiste na imputação de culpa ou responsabilidade a quem quer que seja, mas a necessidade de aprofundamento das investigações. Então, nesse sentido, eu quero cumprimentar o eminente conselheiro, Dr. Saad Mazlum, e acompanho integralmente seu voto. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Antônio Calil Filho. Eu também gostaria de, inicialmente, cumprimentar o doutor José Pedro Balgalas pela sustentação objetiva, clara, combativa. É sempre bom a gente ver um advogado combativo atuando, né? Isso é uma virtude, né? Mas eu também entendo com meus colegas que há elementos para que se prossiga esse inquérito, porque há notícia de que há um veículo que apresentou defeito está sendo comercializado. Se há risco ou não, isso surgirá com perícia no decorrer do inquérito civil. Mas nessa fase não entendo possível o trancamento nos exatos termos do voto do relator que acompanha integralmente. Muito obrigado, doutor Calil. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza, doutor Jurandir. Obrigado pela concessão da palavra. Eu quero cumprimentar também a excelente exposição do ilustre advogado, doutor José Pedro Balgalas, e dizer também, na mesma linha, que o fato de ser 0,07, conforme dito no início da exposição, e depois por um equívoco, talvez, do ilustre advogado, falou em 0,7, o que causou uma certa confusão nos números, mas o que não é tão relevante, porque o importante realmente é que no curso desse inquérito será apurado se efetivamente não há risco, né, para os usuários. Então, dito isso, eu acompanho o excelente voto do relator, doutor Saad Mazlum, e voto nesse sentido. Muito obrigado, doutor Jurandir. Eu também quero cumprimentar o ilustre advogado, doutor José Pedro Balgalas, pela sua brilhante sustentação oral, muito clara, objetiva e, enfim, muito bem, muito consistente. Entretanto, eu acompanho o voto do nobre relator, doutor Saad Mazlum, lembrando que, como foi pontuado nas manifestações dos ilustres
conselheiros que me antecederam, seria prematuro trancar o inquérito civil nesse momento. Portanto, meu voto também pelo improvimento do recurso. Doutora Tatiana, por gentileza, o resultado final. Pois não. Por unanimidade, foi dado improvimento ao recurso, mantendo-se o voto do relator. Muito obrigado, doutora Tatiana. Qual o próximo item? Próximo caso é um pedido de assistência, número MP 4307-16000-1758, 2023, dígito 5, número SEI 29.0001-0095-254, 2023, dígito 90, é um caso de turma, Promotoria de Justiça de Marília, pedido de assistência Davi Strenger, parte interessado próprio, o relator é o Dr. Marco Antônio Ferreira Lima. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, passo a palavra ao eminente relator, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Por gentileza, doutor Marco Antônio. Obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. A questão aqui é simples. Patrimônio Público, Comarca de Marília, é um procedimento autuado para apurar eventual irregularidade praticada pelo Grupo Bracel em relação à extrapolação de limite legal de 10% da superfície de cada município para propriedade e ou arrendamento de imóveis rurais por pessoas jurídicas brasileiras controladas por grupos estrangeiros da mesma nacionalidade. Foram realizadas diligências preliminares, e se verificou que o fato já é objeto de ação civil pública ajuizada pela Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG, e Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê, ASCANA, e que ainda está em andamento, faço menção ao número dos autos, na 4ª Vara Civil da Comarca de Marília, com intervenção, portanto, direta do Ministério Público. Considerando-se que a questão já está submetida ao crivo do Poder Judiciário, não há nada que justifique a duplicidade de expedientes com o inquérito civil autônomo. O indeferimento, portanto, fica mantido por seus próprios fundamentos, com homologação, sempre ressalvada a possibilidade de reabertura de investigação com fatos supervenientes. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Sendo o caso de turma, eu indago se fica mantida a apreciação pela turma ou pelo pleno, doutor Marco Antônio. Vou me deslocar para o pleno, senhor presidente. Perdão? Não há nenhum problema em deslocar para o pleno, assim todos nós podemos já aproveitar sessão. Perfeito. Se Vossa Excelência permitir. Sem dúvida. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Então, vamos passar à votação. Inicialmente, a doutora Tatiana Bicudo. Parabenizo o relator e o voto com ele. Muito obrigado, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Senhor presidente, também acompanho o voto do relator. Muito obrigado, doutor Saad Maslum, por gentileza. Senhor presidente, eu acompanho o voto do eminente relator, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Muito obrigado. Muito obrigado. Em seguida, o doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Senhor presidente, também acompanho o voto do eminente relator, doutor Marcos. Muito obrigado. Em seguida, o doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Senhor presidente, eu acompanho o excelente voto do eminente relator, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Muito obrigado. Em seguida, o doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Eu também acompanho o excelente voto do relator, cumprimentando-o. Muito obrigado, doutor Calil. Doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Eu voto com o eminente relator, a quem cumprimento. Muito obrigado. Eu também acompanho o muito bem elaborado, consistente, convincente voto do eminente relator. Doutora Tatiana, o resultado, então... Votação. Ele manteve o voto do relator. Pois não. Sequência, doutor João. Foi um pedido, foi já feita a sustentação oral, aí o doutor Marco Antônio tirou para reanálise após a sustentação e hoje ele traz o voto dele. É o número MP 14-0190
0000516/2021, dígito 3. Número 6, 29.0001, 012.44.01, 2023, dígito 82. Promotoria de Justiça de Andradina. Quem fez a sustentação foi o Dr. Roberto Emiliano Leite, e quem pediu também para assistir foi o senhor Celso Kishimoto. A parte interessada é Fábrica de Produção, Serviços de Propaganda e Publicidade Limitada. O relator, Dr. Marco Antônio Ferreira Lima. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, passo a palavra ao eminente relator, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Por gentileza, doutor Marco Antônio. Senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. Senhores conselheiros, eu retirei esse procedimento de pauta para melhor examinar a questão e que me parece bastante simples de ser apreciado. Foi um inquérito civil instaurado para apurar uma possível irregularidade na Prefeitura Municipal de Andradina, que envolveria problemas na execução de um contrato administrativo com a empresa denominada Rota Assessoria e Publicidade Legal Limitada, que fora contratada para a publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse do município. Foram realizadas diligências, esclarecimentos foram trazidos, e o que ficou demonstrado? Ficou demonstrado o excesso de espaçamento na diagramação das publicações, e com isso demonstrado, sim, o superfaturamento. Por óbvio, esse espaçamento, no mínimo, dobra o custo das publicações. O fato do contrato não ter estabelecido regras quanto aos espaços entre caracteres e entre as linhas de publicação não afasta, não serve para afastar o dolo ou a má-fé. A contratação foi, de fato, precedida por procedimento licitatório, mas com indicativos claros de benefício para essa empresa vencedora. Creio que demonstrados indícios de má-fé e dolo razoáveis para a caracterização da improbidade administrativa. Por meu voto, não homologo o equipamento, determino a propositura de ação civil com a designação de outro promotor de justiça para atuar no feito. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Então, passaremos agora à votação. Doutora Tatiana Vigiane Bicudo, por gentileza. Eu acompanho o relator, excelência. Muito obrigado. Doutor José Carlos Mascari Bonilha. Acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Saad Maslum, por gentileza. Senhor presidente, eu acompanho o excelente voto do eminente conselheiro relator, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Pedro de Jesus Giuliotti, por gentileza. Senhor presidente, também acompanho o voto do doutor conselheiro Marco Antônio Ferreira Lima. Muito obrigado. Doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Eu também acompanho, senhor presidente, o excelente voto do doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Muito obrigado. Doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Também acompanho o excelente voto do relator. Muito obrigado. Doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Voto com o eminente relator, cumprimentando. Muito obrigado. Eu também acompanho o brilhante voto do relator, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Doutora Tatiana, qual o resultado? Foi admitido o recurso, dado provimento ao recurso, mantendo-se o voto do relator nesse sentido. Muito obrigado. Agora, doutor João, passaremos aos destaques. O primeiro destaque é a pedido do doutor Antônio Carlos da Ponte, é o número MP 660522 0000-139/2023, número 6, 29.0001 0092 282 2023, dígito 07, Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Capital. Eu passo a palavra, então, ao nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Por gentileza, doutor Antônio Carlos. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, esse inquérito civil era da turma e eu estou deslocando para plenário, tendo em vista as peculiaridades da situação e do caso que nós iremos analisar. Procedimento que busca apurar a legalidade e regularidade. Eles fizeram me ouvir.
O relator já foi logo escancarado. Foi fechado o áudio, doutor Ponte. Pode ir, se o senhor quiser seguir. Obrigado, muito obrigado. Então, é procedimento que busca apurar a legalidade e regularidade no procedimento de acompanhamento de transição de gênero de crianças e adolescentes pelo Hospital das Clínicas. Notícia de tratamento de transição de gênero em crianças e jovens. A Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital, Setor de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos, no último dia 20 de janeiro de 2023, instaurou o procedimento administrativo de acompanhamento, PA número 206/2022, que tem como objeto o mapeamento dos serviços que atendem crianças e adolescentes transgêneros, bem como suas famílias, mantidos pelas secretarias estadual e municipal de saúde e assistência social, e acompanhamento da política pública no atendimento a essa população nesta capital. Ausência de indício de que o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo atenda crianças e adolescentes em desconformidade com os protocolos do SUS e com a regulamentação do Conselho Federal de Medicina, e em especial a resolução CFM número 2265/2019, que dispõe sobre o cuidado específico à pessoa com incongruência de gênero ou transgênero, e revoga a resolução CFM número 1955/2010. Cabe registrar que o artigo 10 da resolução CFM número 2265/2019 estabelece que na atenção médica especializada ao transgênero é permitido realizar hormonioterapia cruzada somente a partir de 16 anos de idade, de acordo com o estabelecido no projeto terapêutico singular, sendo necessário o acompanhamento ambulatorial especializado, conforme preconiza a linha de cuidados específica contida no anexo 2 desta resolução. Por seu turno, o artigo 11 caput da referida resolução dispõe que na atenção médica especializada ao transgênero é vedada a realização de procedimentos cirúrgicos de afirmação de gênero antes dos 18 anos de idade. Pelo que se depreende da documentação juntada aos autos, o Hospital das Clínicas vem atendendo ao disposto na lei e nas resoluções do Conselho Nacional de Medicina, não havendo em caso qualquer irregularidade ou ilegalidade a ser apurada. Some-se a isso que o procedimento administrativo de acompanhamento instaurado, dada a sua natureza ampla, terá condições de monitorar com eficiência os serviços que atendem crianças e adolescentes transgêneros no Estado de São Paulo. Exaurimento do objeto, homologação da promoção de arquivamento. Eu queria esclarecer, senhor presidente, que chegou ao conhecimento da Promotoria do Patrimônio Público da capital de que o Hospital das Clínicas estaria, na verdade, realizando cirurgias em crianças e adolescentes para mudança de sexo. Assim que tomou conhecimento desses fatos, a Promotoria do Patrimônio encaminhou os autos. Num primeiro momento, a Promotoria da Saúde, que, por sua vez, encaminhou esses mesmos autos à Promotoria da Infância e da Juventude, no setor que cuida de crianças e adolescentes em havendo violação de interesse meta-individual. O que fez a promotora de justiça, a doutora Luciana Bergamo? Ela, na verdade, instaurou um procedimento de acompanhamento e apurou nos autos que foram encaminhados a ela a inveracidade da alegação, ou seja, ela apurou que não houve qualquer cirurgia de mudança de sexo em relação à criança. E mais do que isso, restou demonstrado que todo e qualquer procedimento, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, ele só pode ser iniciado, desde que trate de hormônios, a partir de 16 anos, mas que a cirurgia só é admitida a partir dos 18 anos. Essa matéria ela é monitorada
pelo Departamento de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, que tem também o Comitê de Ética acompanhando esses fatos. Então, a promotora ela arquivou esse inquérito civil pelo exaurimento do objeto, mas determinou a instauração de um procedimento de acompanhamento para que não haja dúvida alguma acerca da lisura no procedimento, na atuação dos professores e médicos envolvidos. Então, o que eu estou homologando essa promoção de arquivamento diante desses fatos. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte. Quero cumprimentá-lo pela excelência do voto, mas eu indago aos nobres conselheiros se podemos votar em bloco ou se há alguma discordância. Senhor presidente. Eu gostaria... Pois não, doutora Tatiana. Desculpa, doutor Bonilha. Gostaria de parabenizar o doutor Ponte. Esse assunto é um assunto que a gente tem acompanhado pela mídia, né? Uma questão ideológica bastante forte. Então, foi muito importante Vossa Excelência trazer para nós aqui do Conselho os esclarecimentos apontados nessa investigação. Parabenizo pelo voto. Obrigada. Muito obrigado. Doutor José Carlos Bonilha, deseja se manifestar? Sim, apenas recordar que esse tema, antes mesmo da instauração desse procedimento, salvo engano, foi trazido a esse colegiado por mim mesmo, quando tomei conhecimento que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo criou e instalou uma comissão parlamentar de inquérito, justamente para apurar em que circunstâncias o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo estaria realizando tratamentos e procedimentos. Salvo engano, a instalação dessa CPI tomou por base algumas matérias jornalísticas, né, por meio das quais se informava o descumprimento dessa normativa do Conselho Federal de Medicina, que estabelece que tratamentos só a partir dos 16 anos e procedimentos só a partir dos 18 anos, como muito bem pontuado pelo ilustre conselheiro relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. De qualquer modo, me parece bastante satisfatória a existência de um procedimento de acompanhamento, o PAA, que foi instaurado, vai tramitar, e, de qualquer maneira, também ao término da CPI, as conclusões serão levadas ao Ministério Público para servirem de subsídios à adoção dessa ou daquela medida, eventualmente a ser adotada. Portanto, eu quero aqui também acompanhar o voto do digno relator, no sentido de homologar o arquivamento desse procedimento específico, mas nos reconfortarmos sabendo que o Ministério Público acompanha o que está se passando por intermédio de um PAA e aguarda oportunamente a conclusão que advier da Assembleia Legislativa. Fica aqui, portanto, o registro do meu cumprimento ao nobre relator Antônio Carlos da Ponte, a quem, evidentemente, acompanho na sua homologação do arquivamento. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Sade Maslum. Muito obrigado, senhor presidente. Quero também parabenizar o excelente voto do doutor Antônio Carlos da Ponte e também na esteira do que foi dito pela doutora Tatiana. Isso é um caso que realmente merecia uma atenção especial, e aqui os pingos foram colocados nos is, não é? Nós tivemos notícias de jornal, daí porque é preciso sempre tomar muito cuidado com notícias de jornal. Uma coisa é o que se noticia em jornal, outra coisa é o que revela uma investigação, um inquérito, uma junção de documentos, né? Trazer documentos e informações para os autos. Teve até um deputado, se não me falha a memória, que fez denúncias gravíssimas e que, conforme agora está revelado, ao menos nessas informações que motivaram o arquivamento, até demonstra que não era nada daquilo. Então, precisamos ter muito cuidado. Parabéns, doutor Antônio Carlos da Ponte. E parabéns também à digna promotora de justiça. Excelente promotora, excelente atuação. Muito obrigado, doutor Sade Maslum. Mais algum conselheiro deseja se manifestar?
Eu gostaria de falar também, doutor João. Pois não, doutor Calil, por gentileza. Na verdade, na esteira dos colegas que me antecederam, eu quero enaltecer a qualidade do voto do ilustre relator, que bem coloca a questão e resolve. E quero também ressaltar o trabalho sempre eficiente, dedicado e competente da promotora Luciana Bergamo, na área da infância e juventude, já conhecida de todos nós aqui. Então, eram essas as ponderações que eu gostaria de fazer. Acompanho o voto do relator. Senhor presidente. Obrigado. Em seguida, o doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Senhor presidente, grato pela concessão da palavra, cumprimentando primeiramente o doutor Antônio Carlos da Ponte pela excelência do voto, pela sensibilidade, por ter apurado com absoluta responsabilidade a preocupação que nós devemos ter com as fake news. Venham elas de onde venham, mas a importância de preocupação em relação a esse tipo de notícia. De um outro lado, também não poderia deixar de registrar o brilhante trabalho pela doutora Luciana Bergamo, que tem se destacando cada vez mais, também com uma sensibilidade ímpar, com uma acuidade, como bem demonstrado neste processo. Ter estabelecido um procedimento, primeiro para apurar fake news, e posteriormente um procedimento para apurar de fato o que está acontecendo, sem qualquer influência externa, sem qualquer reflexo de mídia, mas agindo dentro do senso da razoabilidade que se espera de todo membro do Ministério Público. Eu acompanho o brilhante voto do doutor Antônio Carlos da Ponte, senhor presidente. Muito obrigado. Agora, o nobre conselheiro, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Por gentileza, doutor Giuliotti. Obrigado, senhor presidente. E na mesma linha do elogio que eu fiz na sessão administrativa ao nosso colega Zagallo, que evitou uma apuração, a imputação de um fato criminoso a um inocente, também estendo uma atuação destacada à doutora Luciana Bergamo e ao doutor Antônio Carlos da Ponte, que evitaram aí uma apuração com base numa fake news. Então, parabenizo aí tanto a doutora Luciana Bergamo como o doutor Antônio Carlos da Ponte, que homologou o arquivamento e teve a sensibilidade de trazer esse fato ao pleno. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Em seguida, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsur. Por gentileza, doutor Jurandir. Obrigado, senhor presidente. Eu quero também me associar às palavras dos eminentes conselheiros que me precederam e cumprimentar a doutora Luciana Bergamo pelo excelente trabalho e o doutor Antônio Carlos da Ponte pela oportunidade de nos trazer esse relevante fato ao nosso conhecimento e parabenizá-lo pelo excelente voto, como sempre. Muito obrigado, doutor Marsura. Ratificando o elogio que fiz anteriormente ao doutor Antônio Carlos da Ponte, realmente o voto do eminente relator realmente trouxe um assunto bastante atual e importante, e também quero me associar aos cumprimentos à ilustre promotora de justiça, a doutora Luciana Bergamo, pela brilhante atuação que vem tendo. Doutora Tatiana Bicudo, o resultado... Por unanimidade, foi mantido o arquivamento homologado, e eu gostaria de fazer uma sugestão, se o doutor Ponte achar boa, e a doutora Luciana também, que fosse feita uma notícia sobre esse julgamento para ficar na página do Ministério Público, dada a relevância do assunto e essas várias fake news que temos visto sobre o tema. Se os senhores acharem conveniente, o relator achar conveniente, e a colega também. Sim, de minha parte, não há problema algum, muito pelo contrário, doutora Tatiana. Inclusive, eu quero aqui também aderir a esses votos endereçados à doutora Luciana Bergamo, porque ela é uma excelente promotora, uma promotora exemplar, e ela tomou um cuidado todo especial nesse caso. Em primeiro lugar, ela apurou a veracidade ou não da notícia, que era uma notícia extremamente grave. E sem descurar também para o acompanhamento do que está acontecendo em relação
a situação. Então, eu acho que seria interessante, sim, desde que haja a anuência de todos os colegas. Sim. Também estou de acordo. Também concordo plenamente e acredito que não haja discordância a respeito. Eu também acho excelente ideia, excelente proposta da doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Muito boa. Não, então. Ok. Doutora Tatiana. Tá certo. Na sequência, um destaque do Dr. Saad Mazloum, é o número M. Dr. Saad, são aqueles 2 casos que o senhor está trancando os inquéritos civis? Vamos lá. Então, tá. O primeiro é o 14.0161.0000.661/2022, dígito 4, número CEI é o 29.0001.013.0781/2023, dígito 94, Promotoria de Justiça do Consumidor, Dr. Saad Mazloum, relator. Muito obrigado. Doutor Saad Mazloum, com a palavra, por gentileza, doutor, nobre relator. É 013-7707, não é? 013-0781 aqui para mim. 013-0781, ok. 2023, é da Promotoria de Justiça do Consumidor. 013-0781. No chat lá das comunicações, ele está em destaque, na parte dos destaques. Ok, acho que fica mais fácil, porque eu tenho tanta janela aberta aqui. O senhor volta lá no Teams? Vamos lá. No Teams é o 14.0161. Tá, destaques é o segundo abaixo do destaques. Ok, vamos lá. Esse dia abaixo, seção destaques. Isso, é o segundo. Tem o 66, que é esse que o Dr. Ponte leu, e agora tem o 14.0161.000.661/2022, dígito 4. Esse é do senhor. Ok. Ok. É da Universidade Anhembi Morumbi, não é? Estou abrindo aqui também. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui também. Origem. Sim, é esse mesmo. Universidade Anhembi Morumbi. 6º Promotor de Justiça do Consumidor. É só assistência, não é? Ou não, é destaque? É destaque. Okay. Recorrente, a Universidade Anhembi Morumbi é um caso da Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital, 6ª Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital. Universidade Anhembi Morumbi apresentou recurso contra a instauração de inquérito civil pela Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital, tendo por objeto possível descumprimento da oferta da matéria Estudo de Viabilidade Técnica do curso de arquitetura, consoante havia sido veiculado em plano de ensino. A empresa recorrente alega que a questão gira em torno de interesse individual de um aluno, insatisfeito com a disciplina em sua pós-graduação e não um interesse difuso ou coletivo. Além disso, afirma que não houve violação das normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as informações sobre o curso estavam disponíveis para os alunos antes da matrícula. A universidade ressalta a autonomia didático-científica garantida constitucionalmente e legalmente, permitindo a criação e organização de cursos e a definição de currículos de acordo com as necessidades e demandas do mercado. Alega que a disciplina em questão cumpriu seu propósito e foi avaliada positivamente por diversos alunos. Concluem que a insatisfação de um aluno com uma disciplina específica de um curso de pós-graduação não é motivo suficiente para a abertura de um inquérito civil, uma vez que não envolve interesses difusos ou coletivos. Portanto, solicitam que o recurso seja acolhido, revertendo a decisão de instauração do inquérito e determinando seu arquivamento. A decisão recorrida foi mantida e remetidos os autos a este colegiado. É o relatório. O recurso merece provimento. Colhe-se dos autos, e conforme também anotado pela recorrente, que a reclamação envolve o curso de pós-graduação em gestão de projetos de arquitetura, não se tratando do curso de graduação em arquitetura e urbanismo. O Ministério da Educação esclareceu que as instituições de educação superior
tem autonomia para administrar diversos aspectos da atividade acadêmica, desde que respeitem a legislação de ensino superior. A autonomia das instituições se refere à sua capacidade de estabelecer normas e regulamentos dentro da esfera de competência atribuída pelo Estado. Essa autonomia abrange aspectos políticos, administrativos, financeiros, didáticos e disciplinares. O MEC reforçou que o papel do Ministério é regulamentar e fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas pelas instituições de ensino superior, mas não interfere em decisões acadêmicas internas, como disciplinas, currículos e processos de avaliação. A elaboração e execução da proposta pedagógica das instituições são atribuições delas, conforme seus estatutos ou regimentos internos. O MEC destacou que, caso a normatização interna comprometa a qualidade do ensino, medidas regulatórias podem ser adotadas. Além disso, o MEC ressaltou que não é uma instância recursal em questões acadêmicas e que os interessados devem buscar as instâncias definidas pelas instituições para reapreciação e eventual reforma de decisões administrativas. O MEC também mencionou que as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação não são rígidas e engessadas, permitindo flexibilidade e priorização de áreas de conhecimento na construção dos currículos. Cada instituição tem autonomia para definir as disciplinas de seus cursos, desde que estejam em conformidade com as diretrizes curriculares. Bem se vê, portanto, que os esclarecimentos prestados pelo MEC confirmam os argumentos apresentados pela recorrente. De fato, a universidade enfatiza a autonomia didático-científica garantida constitucionalmente e legalmente, permitindo a criação e organização de cursos e a definição de currículos de acordo com as necessidades e demandas do mercado. Nesse ponto, ressalta-se que a reclamação envolve o curso de pós-graduação em gestão de projetos de arquitetura, não se tratando do curso de graduação. Razão também assiste a recorrente a argumentar que o problema está relacionado ao interesse individual de um único aluno insatisfeito com a disciplina em sua pós-graduação. Essa situação não justifica a abertura de um inquérito civil, uma vez que não envolve interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Em outras palavras, não há dispersão de lesados, não há um número significativo de pessoas afetadas que justifique a intervenção do Ministério Público nesse caso, pois se trata de uma questão individual, patrimonial e disponível, que diz respeito apenas ao reclamante, podendo ser resolvida em litígio consumerista, individual ou administrativo. Assim, ressaltando o excelente trabalho desenvolvido pelo digno promotor de justiça, Dr. César Ricardo Martins, observa que no presente específico caso, a conclusão é de que o interesse veiculado pelo noticiante não pode ser tutelado pelo Ministério Público, uma vez que não é de finalidade específica deste órgão defender interesses individuais, patrimoniais e disponíveis de pessoas maiores e capazes, que têm personalidade e capacidade jurídica para estar em juízo e, pessoalmente, defender-se. Isto posto, dou provimento ao recurso e determino o arquivamento deste inquérito civil. É o meu voto. Muito obrigado, doutor Saad Maslum. Passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Antônio Calil Filho. Por gentileza, doutor Calil. Muito obrigado. Na verdade, eu tenho uma dúvida, e talvez até o próprio excelência, o relator, possa dirimir. Essa matéria versa sobre ensino superior, é fiscalizada pelo MEC. Não seria atribuição do Ministério Público Federal? Porque em casos semelhantes eu vi que houve declínio de competência em favor do MP Federal. Então, eu tenho dúvida em relação à atribuição. Olha, existe uma fiscalização por conta do Ministério do MP Federal, por conta de alguma atuação do Ministério da Educação e Cultura, mas neste caso, me parece que diz respeito a uma reclamação de um aluno com uma matéria específica. Então, eu realmente não vislumbro que seria isso da competência do MP Federal. Seria essa a sua dúvida, né, doutor Calil? Ele tá reclamando é uma pessoa só reclamando de uma matéria, né? Não sei, talvez na dúvida pudéssemos resolver por aqui. Eu sinceramente, não, na hora do voto, eu realmente não pensei nisso, doutor Calil.
Mas não me parece que seja algo de fiscalização. O promotor mandou lá para o MEC para saber se talvez se tivesse mais alguma reclamação, alguma coisa, algo semelhante, né? Mas é uma boa questão colocada por Vossa Excelência. Por gentileza, doutor Antônio Carlos da Ponte pediu a palavra, por gentileza. Eu só gostaria de contribuir a essa discussão que foi levantada pelo Dr. Calil. Na verdade, a matéria realmente ela versa sobre relação de consumo, mas há um outro fator que me parece muito importante aqui, que é a atuação do Conselho Estadual de Educação. Então, o Conselho Estadual de Educação, não obstante o trabalho desenvolvido pelo MEC, ele também acompanha os estabelecimentos de ensino superior. O exemplo maior disso se dá na nossa própria Escola Superior do Ministério Público. A nossa autorização para atuar na área de educação, em especial no oferecimento de cursos de especialização, passa de 5 em 5 anos por um recredenciamento. E quem faz esse recredenciamento é o Conselho Estadual de Educação. Então, me parece que aí não haveria dificuldade, pelo menos em meu sentir, em relação a este Conselho Superior analisar essa matéria, porque a atribuição me parece que é nossa mesmo. Aliás, se me permite, doutor João, está sem som. Opa, obrigado. Então, Isso. por gentileza, doutor Saido Malson. Se me permite, até na resposta do MEC, ele em tudo se desincumbe, né? Eu fiz até um relato de toda a resposta. Eu acho até que foi até um equívoco enviar algo para o MEC. Ele envia um ofício para o MEC. O MEC diz que não, eu não tenho nada com isso. Eu não sou instância recursal, eu não fiscalizo as matérias disciplinadas que a universidade pretende conferir, né, para os seus alunos e tal. Ela se desincumbiu de tudo. Então, me parece que a questão envolveria muito mais esse órgão de ensino educacional mencionado pelo doutor Antônio Carlos do que o MEC, né? Mas onde eu me apeguei mesmo é a questão de que é o único aluno que reclamou. E diversas outras entidades, instituições que foram perquiridas aí também, ninguém mais reclamou. A própria universidade vem e fala, olha, é o único aluno insatisfeito com uma matéria, né? Se o doutor Saad me permite também, o MEC ele poderia, quando muito, analisar se é caso ou não de cassação de credenciamento da universidade, não é? Mas não uma situação dessa, não é? O acompanhamento regular se dá por parte do Conselho Estadual de Educação, a matéria de direito do consumidor, e se houvesse uma situação de patente ilegalidade no funcionamento da universidade, o que não envolve oferecimento de créditos ou de disciplinas, aí sim nós poderíamos cogitar eventualmente da atuação do MEC. Me parece que o caminho seria esse. Aliás, o MEC diz exatamente isso, que ele poderia interferir se houvesse esse problema, né? Mas ele realmente, o Ministério da Educação, ele se desincumbe totalmente de qualquer atuação num caso como esse. Mas eu acho que o doutor Saad colocou bem, é uma questão individual do aluno com a universidade, uma satisfação individual que não abrangeria uma ação, um direito homogêneo, coletivo, difuso. Acho que o caso era de rejeição mesmo, e trancamento. Obrigado, doutor Calil. presidente. Pois não, doutor Calil quer fazer uso da palavra? Vou agradecer os esclarecimentos. Pois não. Excelente questão, doutor Calil. Então, podemos passar à votação. A doutora Tatiana... Eu voto com o relator. Acho que a questão realmente não é uma questão de direito difuso, coletivo ou homogêneo, pelo trancamento do inquérito. Pois não. Doutor José Carlos Bonilha, por gentileza. Eu também acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Obrigado, senhor presidente. Questão individual pura. Se o Ministério Público fosse atender essas demandas, nós não teríamos promotores, funcionários suficientes. É questão individual a ser levada ao PROCON, ao Juizado Especial Civil, não ao Ministério Público. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. O relator, senhor presidente, questão estritamente individual.
Doutor Antônio Carlos da Ponte, confirma. Sim, senhor presidente, eu acompanho o excelente voto do doutor Saad Mazlum, parabenizando pela análise da matéria. Pois não. Doutor Antônio Calil Filho. Obrigado. Eu também me convenci do acerto do voto e acompanho o relator. Cumprimentando. Muito obrigado. Doutor Jurandir Norberto Marsura. Cumprimento o excelente voto dado pelo eminente relator, doutor Saad Mazlum, e o acompanho. Muito obrigado. Eu também acompanho o brilhante voto do doutor Saad Mazlum. Doutora Tatiana, como ficou a votação? Então, por unanimidade, foi aceito o recurso, dado provimento ao recurso, para trancar o inquérito civil. Pois não. O próximo destaque também do doutor Saad é o 14.0240.000.288/2023, dígito 6. O SEI é o 29.0001. 0075-163, 2023, dígito 26, Promotoria de Justiça de Chavantes. Doutor Saad, está naquele mesmo destaque, só que do lado direito. Muito obrigado. Doutor, passo a palavra ao nobre relator, doutor Saad Mazlum. O senhor está sem som. Poxa, João, tô ficando também sempre falando sem som, né? É o recorrente, é Márcio Burguinha de Jesus do Rego, prefeito municipal de Chavantes. É um caso da Promotoria de Justiça de Chavantes, área do patrimônio público. Márcio Burguinha de Jesus do Rego, prefeito municipal de Chavantes, apresentou recurso contra a instauração de inquérito civil pela Promotoria de Justiça, iniciado com base em uma denúncia de fato anônimo. A notícia relata que o funcionário Fábio Rodrigues, da Prefeitura Municipal de Chavantes, não registra corretamente seu ponto de trabalho e passa mais tempo fora do escritório do que realmente trabalhando. Além disso, você tá braba aí? Será que vai a segunda aí? Não. Vou aguardar um. Não. Para o papel. Escuta, a gente não é obrigado a ouvir isso, gente. Vamos ver se a gente consegue fechar o microfone, né? A descarga ainda vai, mas puxar o papel já não é mais, não dá, né? Vamos lá. A notícia relata que o funcionário Fábio Rodrigues, da Prefeitura Municipal de Chavantes, não registra corretamente seu ponto de trabalho e passa mais tempo fora do escritório do que realmente trabalhando. Além disso, ele mora em uma casa pertencente ao município sem pagar aluguel e recebe o auxílio transporte destinado a estudantes que estudam fora da cidade, embora não esteja matriculado em nenhum curso. Fábio também ainda segundo a denúncia anônima, Fábio também é responsável pelo recebimento de produtos adquiridos pela administração pública, mas recebe menos produtos do que o registrado nas notas fiscais para favorecer o prefeito em seus acordos com fornecedores. Ainda segundo a notícia de fato, Marcos Moraes, então secretário municipal de Finanças, só pagava os fornecedores que concordavam em repassar uma porcentagem dos seus contratos ao prefeito. Capturas de telas de conversas no WhatsApp entre Marcos e Fábio foram enviados, revelando suas ações para beneficiar o prefeito. Eles indicam os valores recebidos pelo prefeito e pelo secretário, quando descobertos em conluio. A administração os transferiu para outros setores. Marcos assumiu, ainda segundo a denúncia, Marcos assumiu a Secretaria Municipal de Educação e, desde então, todas as licitações tiveram empresas da cidade natal de Marcos e arredores com os únicos participantes e vencedores, embora essas empresas nunca tivessem participado de licitações em Chavantes antes.
Toda essa situação, ainda segundo a notícia de fato anônima, ocorre com o apoio de Cristiele Legori na administração, a mando do prefeito. O recorrente, que é o prefeito, alega ausência de justa causa para instauração do inquérito civil, sustenta que deveria ter sido aberto um procedimento preparatório para a coleta de informações antes da investigação, a fim de evitar ônus elevados ao gestor público. Destaca que investigações devem ser instauradas somente quando houver requisitos mínimos e indícios de ilegalidades, sustentando a necessidade de do elemento justa causa, que consiste em um suporte probatório mínimo para embasar a imputação. Alega que as irregularidades mencionadas na portaria não são suficientes para instaurar inquérito civil, uma vez que não existem indícios de atos ilícitos praticados pelo prefeito. Questiona a denúncia anônima como base probatória, pois não descreve condutas praticadas pelo prefeito, mencionando apenas a conduta supostamente praticada por outros indivíduos. Por fim, conclui solicitando o arquivamento do inquérito civil em relação ao prefeito, alegando a falta de justa causa. A decisão recorrida foi mantida e remetidos os autos a este colegiado. É o relatório. O recurso merece provimento. O inquérito civil instaurado tem como objeto apurar possível, aspas, prática de improbidade administrativa praticada pelo secretário municipal de Finanças, senhor Marcos Moraes, e pelo diretor de Almoxarife, senhor Fábio Rodrigues, os quais se uniram com o propósito de se locupletar ilicitamente, favorecendo o senhor prefeito municipal, conforme áudios e prints de mensagens trocadas entre aqueles. Fecha aspas. Esse trecho, entre aspas, é o que está na portaria de instauração de inquérito. Figuram como investigados o município de Chavantes, Marcos Moraes, Fábio Alves Rodrigues e Márcio de Jesus do Rego, que é o recorrente. Este último, prefeito do município de Chavantes, ora recorrente. Em investigações preliminares, a digna Promotoria de Justiça determinou a expedição de ofício, aspas, à Prefeitura Municipal de Chavantes, solicitando que no prazo de 10 dias preste informações acerca dos fatos mencionados acima, instruindo-o com todos os documentos apresentados, fecha aspas. O município de Chavantes respondeu afirmando que as capturas de tela anexadas aos documentos não comprovam a existência de conluio entre o senhor Marcos, o senhor Fábio e o prefeito municipal de Chavantes. Esclareceu o município que o prefeito municipal não realizou nenhuma negociação ilegal com os interlocutores e que não tinha conhecimento de qualquer prática ilícita. Informou que o servidor Fábio Alves Rodrigues foi exonerado do cargo de provimento e comissão que ocupava no dia 2 de maio de 2023. Em relação à alegação de que o servidor Fábio reside na casa da Prefeitura Municipal de Chavantes, mencionou que foi instaurado um procedimento administrativo para investigar o ocorrido. De fato, as capturas de telas supostamente de conversas entre os investigados, Marcos Moraes e Fábio Rodrigues, não trazem nada de relevante, muito menos em relação ao recorrente, nada mencionado, nada relacionado a repasse de valores, conluio ou favorecimentos indevidos ao recorrente. Na verdade, há uma única referência, possivelmente ao recorrente. Marcos diz, aspas, não fala nada disso para o Burga. Burga, esse deve ser o prefeito, Burga. Fábio responde, capaz, nunca, entre nós, fecha aspas. O mesmo vale em relação aos áudios juntados aos autos, que eu tive a paciência de ouvir todos, numerados de 1 a 16, a partir do evento 9917251, supostamente de conversa entre Marcos e Fábio, que não apresentam qualquer conteúdo relevante, não possuem qualquer significado substancial. De resto, o noticiante anônimo se limitou a fazer meras acusações, nada indicando de concreto em relação ao recorrente, sequer indicou quais empresas ou, aspas, fornecedores parceiros do prefeito, fecha aspas, teriam sido indevidamente vitoriosos nos certames, quais, aspas, fornecedores que possuíam acordo de repassar porcentagem de seus contratos ao chefe do executivo, fecha aspas. Enfim, meras alegações sem qualquer sustentação. E que se compreenda bem, não se nega aqui a possibilidade de iniciar investigações com base em notícias anônimas, o que certamente é um consenso neste colegiado.
No entanto, é necessário exercer cautela ao prosseguir com diligências investigativas mais profundas e intrusivas, que se fazem no âmbito de um inquérito civil formalmente instaurado, se, mesmo após a realização de diligências preliminares, não houver confirmação mínima, ainda que indiciária, dos fatos alegados. Do mesmo sentir comunga o Fernando da Fonseca Gajardoni e outros na obra Comentários à Nova Lei de Improbidade Administrativa, ao tecer considerações sobre representações anônimas e apócrifas, destacando a seguinte observação: evidentemente, a autoridade, diante de representação anônima, deverá agir com muito mais cautela e discrição na apuração dos fatos. Primeiro, porque é sabido que o anonimato pode sustentar a prática do crime do artigo 19 da Lei de Improbidade, fruto de informações falsas e reveladas por conta de interesses escusos do representante contra o representado, inimizade política, intrigas pessoais, etc. E segundo, pois a seriedade da acusação fica abalada pelo fato de o representante não ter nada a perder, vez que anônimo dificilmente será identificado para os fins de persecução pelo crime ora cometido. A imputação de condutas graves como desvios de recursos públicos, conluio e favorecimentos indevidos requer indícios sérios que corroborem tais alegações. A ausência de informações relevantes nos autos e a falta de elementos de prova consistentes enfraquecem a sustentação das acusações do denunciante anônimo. Portanto, é essencial que qualquer procedimento investigatório seja pautado em indícios concretos e informações verificáveis, evitando-se a abertura de inquérito civil com base em meras conjecturas ou denúncias anônimas desprovidas de respaldo probatório. Neste ponto, observo que as diligências preliminares empreendidas pela digna Promotoria de Justiça, com base no artigo 12, parágrafo 1 da Resolução 1342 de 2021, conjuntada de informações e documentos, não trouxeram evidências, sequer indícios, que corroborem as denúncias apresentadas em face do recorrente. Ante o exposto, dou provimento ao recurso e determino o arquivamento do inquérito em relação a Márcio Burguinha de Jesus do Rego, prefeito municipal de Chavantes. É o meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Saad. Eu indago se algum dos nobres conselheiros deseja fazer uso da palavra antes da... Não havendo, eu indago se podemos aprovar em bloco. Sim. Então, Sim. por votação unânime, foi aprovado o brilhante voto do nobre relator, doutor Saad Maslum, que muito bem examinou o assunto. Doutora Tatiana, o próximo julgamento. Pois não. O próximo item, o doutor Marco Antônio vai manter o destaque? Ele... Alguém... ele está dizendo que se não houver divergência em relação ao voto dele, que ele não mantém destaque. Não é daqueles casos que nós normalmente colocamos destaque. Então, acho que... Não sei, os senhores têm acesso ao voto dele, está aí na seção dos destaques. Mas daí seria o site sigiloso. Oi? Ele fará um resumo. A gente tem que passar para o site sigiloso. Para o site, pois não. Mas antes de passarmos, doutor João, só vou anunciar aqui as comunicações de movimentação. Foram 337 protocolados até o dia 11/7, 411 protocolados publicados no dia 18/7, distribuições 815 protocolados. E todos os demais julgados se encontram à disposição. Então, só para o último caso, o doutor Marco Antônio vai fazer um resumo, aí é no link sigiloso. Pois não, vamos passar para o link final. Muito obrigado.